Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô voltando com aquela série muito legal que são as cidades icônicas. Hoje eu também tô trazendo uma cidade que eu visitei, que é Las Vegas, e eu me surpreendi muito com essa cidade e eu espero que vocês também se surpreendam. Antes de continuar com o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like aqui no vídeo para dar uma forcinha aí. Vamos lá? Bom, gente, eu acho que todos vocês já ouviram falar ou já viram em filme, né? A cidade de Las Vegas é super conhecida, já apareceu em diversos filmes, seriado, sei lá, novela, já apareceu em muitos lugares. Mas às vezes a gente tem algumas curiosidades aqui que eu queria trazer para vocês. Bom, a cidade de Las Vegas ela foi fundada em 1905 e se tornou uma cidade mesmo, emancipada em 1911. E nessa época, ela era uma cidade ferroviária, ela funcionava ao redor da ferrovia que passava por ali. A cidade, nessa época, ela ficava no meio do deserto, bom, ela fica ainda, né? No meio do deserto. E como ela era muito inóspita, né? Não tinha água, enfim, o clima era muito difícil, né? Era uma cidade meio decadente, meio daquele esquema de filme de Velho Oeste, sabe? Saindo aquelas palhas assim, no vento e tal. Ficou uma cidade meio decadente. Porém, em 1935 foi construída uma represa que chama Hoover, que fica a 50 quilômetros de Las Vegas. Eu vou deixando umas fotos rodando aí para vocês da represa Hoover. Ela é uma represa muito legal. É um lugar super bacana, principalmente para o pessoal da engenharia aí. Ela tem um desfiladeiro muito alto, ela é inteira em concreto. É um lugar assim super bacana de visitar. E com essa represa acabou se formando um lago muito grande, que é um lago que abastece vários estados ali dessa região. Então Las Vegas fica no estado de Nevada e a represa, se eu não me engano, já fica no estado do Arizona, divisa. Mas além desses dois estados, esse lago ele abastece muitos outros estados ali ao redor, o que possibilitou a habitação ali, né? As pessoas puderam ir habitar esses locais que antes eram muito inóspitos, principalmente pela falta de água. Então, a partir de 1935, começou a vir mais gente morar nessa região. E por que Las Vegas se tornou Las Vegas? Que a gente não conhece Las Vegas por ser uma cidade histórica, por ser uma cidade, né? Não, Las Vegas é conhecida como a cidade do pecado. E por que ela ficou com essa fama? Bom, em 1931 foi legalizado o jogo na cidade. E aí foi construído o primeiro cassino, que se chamava Flamingo. Eu não tenho certeza se o Flamingo ainda existe, eu creio que não. Porque ele ficava, em 1931, na rua onde hoje é conhecida como Las Vegas Strip, que é onde tem a maior parte dos hotéis cassinos. Mas naquela época, o jogo, apesar de ser legalizado, os cassinos eles eram dominados pela máfia, que até é uma temática bem recorrente nos filmes, né? Principalmente os filmes que se passam numa época mais antiga, mostram muito essa coisa da máfia, dos cassinos e tudo. Bom, com o tempo, as grandes corporações começaram a enxergar um grande potencial nessa questão do cassino, do espetáculo, né, da diversão para adultos, e é por isso que é conhecida como a cidade do pecado. Então, a máfia foi sendo expulsa, também uma atitude bem séria do governo, enfim, né, que foi expulsando a máfia aos poucos e foi chegando às corporações, os grandes conglomerados de hotel e tudo mais. Bom, os conglomerados de hotel são um espetáculo à parte, porque assim, eu não sei se o quanto vocês já viram sobre Las Vegas, mas Las Vegas tem alguns hotéis que se tornaram muito icônicos. Então eles imitam lugares famosos do mundo. Por exemplo, enquanto eu vou falando, eu vou passando aí também algumas fotos desses hotéis cassinos. A gente tem o New York, que imita obviamente a cidade de Nova York. E quando eu digo imita é assim, ó.
você entra dentro do hotel, dentro do cassino, e o cenário ali dentro, não importa se está chovendo, bom, não chove muito, né, deserto, mas se está sol, se está 40 graus lá fora, se está de noite, se está de madrugada, se está ventando, se está chovendo, não importa. É tudo fechado e todo o ambiente ele é simulado. Então o New York, por exemplo, ele tem uma ambiência noturna, né, com as luzes lá da Times Square, imitando todo esse clima que tornou Nova York famosa. Bom, daí tem Paris. Então Paris tem uma réplica da Torre Eiffel que fica do lado de fora do Hotel Paris, e dentro toda a arquitetura do hotel ela imita esse estilo, né? Esse estilo de Paris, o estilo francês. Aliás, falando nisso, o meu primeiro vídeo sobre cidades icônicas, que foi sobre Paris, eu vou deixar aqui em cima, ficou bem bacana também. Aí depois a gente tem Veneza, e daí Veneza é muito legal porque tem um canal que você pode fazer um passeio de gôndola nesse canal. Então esse canal passa um pouco por fora do hotel, e a hora que ele entra dentro do hotel, esse céu também é imitado. E daí esse céu de Veneza, diferente de Nova York, ele é um céu tipo no entardecer, só que ele fica sempre nesse entardecer, nessa hora mágica, sabe? Com aquelas luzinhas, aquele céuzinho, o sol quase se pondo, ainda o céu claro, mas sem sol, sabe? Essa coisinha, esse clima assim. Temperatura controlada, lógico, né? Dá-lhe ar-condicionado. Então você perde a noção do tempo, né? Nesses hotéis. Tem um também que imita as pirâmides do Egito, então você entra lá dentro e tem a esfinge, e tem toda essa parte cênica. E também tem outro tipo de espetáculos, assim. Tem hotéis muito glamurosos, muito sofisticados. E um muito famoso, que entrou numa série aí de filmes bem famosa sobre Las Vegas, recente, tá? É uma série de 3 filmes. Se fizer tal coisa, não faça tal coisa, né? Não sei como é que vai os direitos autorais aqui, mas enfim, deu pra entender, eu acho, né? Se fizer uma coisa, não faça outra coisa. A série de filmes. Que se passa no Hotel Bellagio. O Hotel Bellagio, ele também tem essa temática italiana, mas ele é mais sofisticado do que o Veneza, né? E o grande atrativo do Hotel Bellagio são as fontes. Então, na frente do Hotel Bellagio tem um espelho d'água enorme e tem fontes e jatos de água que acompanham a música. Então, a cada hora, a partir de um certo horário, a cada hora tem esse show que quem está passando ali na calçada para e olha, é muito legal. E assim, o show de águas e de luzes e de música, tudo sincronizado, é super bonito. E outra coisa que tem no Hotel Bellagio, nessa temática das águas também, é um espetáculo do Cirque du Soleil que chama O. Eu vou deixar escrito aqui. O espetáculo chama O, mas ele quer dizer água. Porque O, escrito assim, é água em francês. E daí falado fica O, do jeito que escreve o espetáculo. Esse espetáculo ele é fixo no Hotel Bellagio e ele acontece dentro da água. Foi uma das coisas que eu fiz questão de fazer. A gente pegou uma cadeirinha lá no alto para ser a mais barata possível. Mas, gente, é muito legal, porque o palco ele se mexe muito, as profundidades dessa água elas mudam muito. Então a pessoa está pulando lá de cima e você acabou de ver que ali não tinha água nenhuma e de repente você vê a pessoa pulando e pensa, meu Deus, vai dar errado. Mas aí a profundidade já aumentou, o espetáculo é muito bacana. Então todas essas coisas do entretenimento, tem artistas que fazem shows fixos, né? A Liza Minnelli, por exemplo, ficou famosa porque por décadas ela fez shows fixos em Las Vegas. Muitos artistas passam por essa fase. A Celine Dion, eu não sei se ela ainda faz, eu acho que não, mas ela também ficou um tempo fazendo show fixo num determinado hotel em Las Vegas. Então esses espetáculos, né, esse entretenimento assim, o tempo todo, muita coisa legal para ver, muito entretenimento adulto, né? De novo, por isso até é chamado Sin City, né? A cidade do pecado. E uma outra coisa que acontece bastante em Las Vegas são eventos esportivos. Talvez os meninos aí saibam do UFC, né? O UFC ele acontece no MGM, que é um hotel gigantesco também, que tem no comecinho da Strip.
Então toda a cidade gira em torno desse entretenimento adulto. O que acontece? Quando a gente foi, na verdade, meu marido foi para um congresso de fotografia e eu fui de coadjuvante ali. Então ele ficava no congresso e eu ia passear. O congresso acontecia palestras, né, curso tal, durante o dia. Então essa coisa da cidade do pecado, o povo bebendo, né, essas coisas todas aí que vocês ouvem falar, eu não vi. Porque o que eu via, na verdade, era muito deprimente, porque eram pessoas, assim, muito sozinhas no cassino, de tarde, assim. Porque o que eu imagino? Que a coisa pega fogo mesmo de madrugada. Mas de madrugada a gente estava dormindo, porque no dia seguinte ia ter palestra cedo e tal. Então, o que eu vi de Las Vegas foi mais essa coisa cênica. Inclusive, sobre isso, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Quando eu estava na faculdade, as minhas professoras criticavam muito Las Vegas. Porque diziam que era uma arquitetura falsa, sabe? Uma arquitetura que não tinha um valor, assim, ela não podia ser considerada uma arquitetura de qualidade. E eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Até conhecer Las Vegas. A gente foi para Las Vegas em 2016 e eu me surpreendi muito, porque é verdade, é tudo falso. É claro que a Torre Eiffel que tem lá não é a Torre Eiffel que tem em Paris, claro, nem teria como, né? 1000 vezes menor. Enfim, a Veneza que tem lá, a gôndola não é a gôndola que tem em Veneza de verdade. Lógico, é uma imitação. Mas em termos de cenário, eu fiquei muito surpresa, sabe? Eu achei muito, muito bacana. Las Vegas eu achei que tem muita coisa para fazer, muito bacana. Então já falei da Hoover, que foi uma coisa que inclusive a gente conheceu por acaso, e eu já vou contar por quê na próxima atração. Então, a Strip tem todos esses hotéis, que cada hotel é uma atração à parte. A gente não ficou em nenhum deles, a gente alugou um apartamento bem afastado dessa parte, da parte da Strip. Mas você pode entrar nos hotéis, tem as lojas e tudo, então é um passeio muito bacana, muito bonito. E uma outra coisa que eu queria fazer em Las Vegas, além de ir no espetáculo do Cirque du Soleil, era conhecer o Grand Canyon. O Grand Canyon, ele é um desfiladeiro. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já viu foto, né, do Grand Canyon. E eu sabia que ficava próximo de Las Vegas, mas eu queria ir na parte realmente do Parque Nacional, porque tem uma outra parte que você consegue ir, que fica mais perto de Las Vegas, mas que a vista, pelo que eu tinha visto na internet, não era tão impactante. Então a gente pegou um fim de semana e foi em direção ao Grand Canyon. Quando a gente estava indo para o Grand Canyon, eu olhei no mapa que a gente estava indo e vi uma atração no caminho, Hoover Dam. Eu falei, tá falando aqui da represa, não sei o que, vamos parar? É caminho. Tá, vamos parar. E daí a gente ficou horas na Hoover. E foi por isso que a gente conheceu a Hoover por acaso e foi maravilhoso. Então, se algum de vocês algum dia planejar ir para Las Vegas, não deixe de passar um dia na Hoover. Bom, seguimos viagem e daí chegamos no Grand Canyon à noite. Tava um frio. E daí a gente lembra da aula de geografia, sabe, deserto? Deserto faz o quê? Calor de dia e frio à noite. Mas frio, pensa num frio. E daí à noite não dá pra ver nada, né? Então não dá pra ver. Então a gente pegou um hotel, ficamos lá. E daí no dia seguinte a gente foi realmente no Parque Nacional do Grand Canyon. Bom, vou falar alguns dados sobre o Parque Nacional do Grand Canyon. Ele é uma formação rochosa que foi esculpida pelo Rio Colorado durante milhões e milhões de anos. Existem teorias que dizem que desde que a Terra se formou, lá 2 bilhões de anos, sei lá quanto tempo. Mas outros estudos diminuíram bastante esse tempo, mas mesmo assim, coisa de 5 a 8 milhões de anos. Então o rio passando ali, a água passando, foi escavando esse desfiladeiro na rocha. E existem camadas, né? Você consegue enxergar, e é isso que torna o Grand Canyon tão bonito, porque você consegue enxergar essas camadas de diferentes tipos de rochas. Então, lá no Parque Nacional eles têm um centro que eles explicam, assim, é até legal no vidro, assim, você enxerga o desfiladeiro de verdade do lado de lá do vidro e do lado de cá tá desenhado, sabe? Então aqui é tal rocha, aqui é tal rocha, aqui é esse sedimento, não sei, muito legal. E as alturas desses desfiladeiros chegam até a 2.000 metros. E não é de altitude com relação ao nível do mar, não. É com relação assim, você tá aqui em cima,
o Rio Colorado ali embaixo. Isso aqui 2.000 metros de altura. Altitude eu nem sei. E aí, bom, no dia seguinte a gente pegou, tava no hotel e tal, fomos para o Grand Canyon. E tava muito frio, e o dólar tava muito caro, e a gente não tinha levado roupa de frio. Então a gente olhou um pro outro e pensou, bom, a gente vê rapidinho e volta, né? Porque tá muito frio, nós não vamos ficar sofrendo. Bom, a gente chegou, descemos do carro e tal, fomos até o Grand Canyon. E eu não sei porquê, eu acho que por causa das imagens que eu tinha visto, por causa das coisas, né, de filme e tal, que a gente vê às vezes andando de helicóptero, né, não fomos não de helicóptero, tem esse passeio, mas é caro. Eu tinha a impressão que eu ia ver montanhas, e a gente não vê montanhas, né, a gente vê uma planície. Na verdade eu acho que é Planalto, Renatinha me ajuda, acho que é Planalto. Então tá, a gente tava andando aqui, fica pra lá, tá bom, vamos andando. E de repente o negócio se descortinou assim na nossa frente, que a gente ficou sem falar, acho que uns 5 minutos, sei lá, só assim. Sério, eu já tinha cansado de ver em filme, como eu falei, vocês também vão ver aí as fotos, mas nada do que eu fale aqui vai expressar o que é o Grand Canyon. Então assim, eu não conheço as cataratas do Iguaçu, por exemplo, eu não conheço cataratas do Niágara, eu não conheço grandes montanhas, tipo Everest, tipo, sei lá. Mas é um negócio que é difícil de explicar. Eu imagino que seja parecida com a emoção de uma pessoa que não conhece o mar, e que vai conhecer o mar depois de adulto, e que vê aquela grandiosidade e não consegue conceber assim, aquilo na cabeça. É meio isso, assim. Eu vou pondo aí as fotos, né, pra vocês verem. O Grand Canyon tem esse nome porque ele realmente merece esse nome. E eu arrisco dizer que é o lugar natural mais bonito que eu já conheci na minha vida. E assim, levou bem mais tempo do que a gente imaginava, né? A gente teve que ficar uma diária de hotel a mais, sendo que estava o apartamento pago lá em Las Vegas e tal. Foi um estresse nesse sentido, passamos frio e tal. Mas, gente, olha, quem tiver a oportunidade, vai. Porque sério, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. É muito bonito. É tão grandioso, assim, você pensar que aquilo é natural, né? Porque é diferente você ver um prédio. Sei lá, quando eu cheguei na frente da Torre Eiffel, eu também fiquei impactada. Porque eu também não sei, não tinha noção que ela fosse tão alta, tão grande. Mas sabendo que aquilo é natural, sabe? Até a Hoover, né? A Hoover é uma coisa impactante. Mas é uma construção, né? Foi o homem que fez. Mas o Grand Canyon não, né? É uma coisa natural. E é muito impressionante. E é muito lindo. E vale a pena, assim, você não gosta de pecado, você não gosta de jogar. Aliás, a gente também não jogou, não. A gente foi fazer realmente turismo. Eu, né? Fui fazer realmente turismo em Las Vegas. Mas, assim, o Grand Canyon valeu a pena, sabe? Ir até lá, e é perrengue, viu? Ir até lá é perrengue, é difícil, conexão, avião, putz, é difícil pra caramba, mas vale a pena. Gente, falei mais como da cobra, né? Nossa senhora, falei pra caramba. Mas, enfim, tava aqui lembrando, né? Que como eu disse no outro vídeo de Paris, é o que nos resta no momento. Lembrar de viagens passadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui nos comentários quais outras cidades vocês gostariam de ver, de me ver falando aqui. Como eu falei no outro vídeo, não tem muitas cidades icônicas que eu conheci pessoalmente, mas de qualquer forma eu posso fazer aí um roteiro, né, junto com vocês, a gente faz uma pesquisa aí, eu faço uma edição, meio como aperitivo de repente para uma próxima viagem. Que tal? Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, e semana que vem a gente volta. Tchau!